Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade, da misericórdia do nosso Pai de amor. Um dia cheio de bênçãos abundantes, muito além do que você pensou, do que você imaginou, porque o nosso Deus é um Deus galardoador, um Deus transbordante, é um Deus do muito, é um Deus exagerado, é um Deus extravagante. Que o seu dia seja extravagante nas bênçãos do Senhor, na provisão, que seja muito além daquilo que você necessita, que seja muito além daquilo que você espera, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Vamos orar e agradecer, porque esse dia já é o melhor dia das nossas vidas. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com um coração grato, Jesus, com um coração transbordante, porque mais um dia o Senhor nos acordou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, Senhor. Até aqui tem nos sustentado, Senhor. Até aqui tem nos guardado, tem nos livrado, tem provido, Senhor. Senhor, muito obrigada, porque sem Ti nós nada somos. Sem Ti, Senhor, nós nem respiramos, Pai. Então nós agradecemos pela casa, pela cama, pela comida, Senhor. Nós agradecemos pelo oxigênio que nós respiramos. Nós agradecemos, Senhor, por cada batida do nosso coração, Senhor, por cada gota de sangue. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Pai. Obrigada pela saúde, Senhor. Obrigada pelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para caminhar com nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada guerreiro e guerreira que o Senhor tem levantado em nossas vidas, Senhor. Agradecemos pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, Senhor. Obrigada, Jesus. Abençoa grandemente a vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa derramar favor e graça, os céus abertos sobre a vida de cada um deles, Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, fala conosco. Ministra o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os sentimentos e emoções. Leva cativo, Senhor, que tudo que nos distrai, que tudo que nos tira a concentração, que tudo que quer roubar a boa semente que o Senhor tem para a nossa vida, nós se repreendemos em nome de Jesus e pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, ministra nosso coração, aquilo que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir da Tua parte, que precisamos ser ministrados, Senhor. Fala conosco, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil, Jesus, para a Tua obra, Pai. Peça a Ti, Jesus, que o Senhor nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, revelação, Senhor. Sabedoria para compreender aquilo que o Senhor precisa. Que nós entendamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a gerir, Senhor, o nosso tempo da forma correta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, sermos boas gestoras, Senhor, organizarmos o nosso tempo, as nossas tarefas, para que assim possamos glorificar o Teu santo nome. Que a Tua glória esteja acima de todas as coisas, Pai. Peço a Ti, Jesus, usa-me, ó Pai, usa minha boca como um canal de bênção, como ferramenta, Senhor. Ministra, fala comigo, Senhor. Transforma aquilo que não te agrada, Senhor, em glória para o Teu nome, Jesus. Declaro, Senhor, que esse dia já é o melhor dia das nossas vidas. Um dia maravilhoso, abençoado, Senhor, onde viveremos o extraordinário que o Senhor preparou para nós, Senhor. Acampe os Teus anjos ao nosso redor. Nos livra de todo mal, de todo engano, de toda mentira, todas as bandejas do inferno. Nós declaramos caídas por terras e queimadas pelo sangue de Jesus, Senhor. Nos livra do homem mau, Senhor, do mentiroso, do enganador, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos tira do caminho, nos tira do Teu propósito, Senhor. Nós colocamos o nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos, porque somente o Senhor pode cuidar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a blindarmos as nossas emoções, a nossa mente, pensamentos e as emoções, Senhor, através do doce, amado Espírito Santo. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Nos guia, nos direciona. Cala as vozes, todas as vozes contrárias, para que nós estejamos calmos para ouvir a doce voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. E continuando a nossa palavra, que nós estamos falando de Abacuque, ontem nós falamos de nos mantermos na posição em oração. Por quê? Porque tem muitas coisas que vai acontecer, ainda que nós não queremos, ainda que nós não compreendemos,
a palavra do Senhor fala o seguinte, que o mundo jaz do maligno, e o mundo jaz do maligno tem muitas coisas ruins que vão acontecer, ainda que estejamos em Cristo. Ontem eu estava falando com uma amiga, e a gente falava o seguinte, que às vezes nós temos uma visão muito romantizada do Evangelho, uma visão que nós achamos que eu estou em Cristo e nada vai me acontecer, porque eu sou blindada. Realmente não vai nos matar, não vai nos matar, mas as coisas irão acontecer. O que eu quero dizer com isso? Vai ter momentos de dor, vai ter momentos de choro que a gente não vai entender, que a gente não vai compreender, e é a hora que a gente tem a visão romantizada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pensa que isso só vai acontecer com aquelas determinadas coisas, só vai acontecer com pessoas que não estão em Cristo. Por exemplo, um divórcio, um filho passar por alguns processos, para não citar aqui, para não cair o feed, o filho passar por alguns processos, uma traição. Essas coisas a gente acha que não, eu tô na igreja, eu tô servindo, eu sou serva, eu estou cumprindo os propósitos. Isso não vai acontecer comigo. Infelizmente vai, porque a própria palavra do Senhor diz o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci a todas. O que o Senhor quer dizer? Coloque o seu fardo sobre mim, porque eu vou vencer esse processo. Existem processos que não é da vontade de Deus, mas eles vão acontecer na nossa vida. Por quê? Algo precisa ser ensinado. E quando esses processos envolvem outras pessoas, isso também foge da nossa mão. Existe a aliança que eu tenho com o Senhor. Existe a aliança que a outra pessoa também tem com o Senhor. Então, não necessariamente a aliança dessa pessoa está firmada como a minha, como a sua está em Cristo. Às vezes essa pessoa não tem uma aliança, ela tem ali, eu vou para a igreja, aleluia, levanta a mão, eu choro, eu acho boa a palavra, mas eu saio de lá da mesma forma. Ou seja, a água viva não o lavou ainda, entendeu? A pessoa ainda não está limpa. Quando eu falo ele, não estou falando necessariamente de um homem, tá? Sentido de falar mesmo. Então, necessariamente, essa pessoa não passou por um novo nascimento. Então, ela tem uma aliança que ela não respeita tanto. Então, de repente, nesse processo, você pode ser a pessoa ferida. Entende? Então, assim, vamos passar por situações, vamos passar por coisas. E a palavra do Senhor em Abacuque, a partir do seu capítulo 6, diz o seguinte, para você compreender o porquê que eu estou falando essas coisas. 5 ais sobre os caldeus. Quem são os caldeus? Os caldeus são os babilônicos que escravizou o povo de Israel, que ainda era o povo hebreu, naquela época. E o Senhor deu 5 ai, falando sobre 5 ais. Ai daquele que... E hoje os nossos caldeus são essas situações das quais eu estava falando, entende? Então hoje necessariamente nós não temos um Nabucodonosor nos escravizando, mas temos essas situações que nos tiram da presença do Senhor, que nos causam dor, que nos causam sofrimento, em alguns casos também uma escravidão emocional, uma escravidão financeira, uma escravidão psicológica. Então são os ais do mundo moderno, por isso que eu trouxe algumas situações. Existem muitas outras que inclusive são até muito mais graves, mas é que cada um recebe a dor, o sofrimento de uma forma. Às vezes o que dói em mim é superficial para você, vai ter um impacto, mas você vai tirar de letra. E às vezes o que para mim, ok, vamos... levanta essa corda para ele e vamos embora, para outra pessoa é algo que vai desestruturar a vida dela, vai desestruturar as emoções, vai abalar as estruturas dela de uma forma que você fala, nossa, entende? Então assim, são os caldeus. Cada um de nós temos aí na nossa vida aqueles caldeus que nos atormentam, que tentam nos escravizar. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: ai daquele que acumula o que não é seu. Aí eu pulo pro 9. Ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamentada na iniquidade. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que embebeda para lhe contemplar a nudez. Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda, levante-se,
pode o ídolo ensinar? Então, esses são os 5 ais. Mas quando nós olhamos a nossa realidade, nós contemplamos hoje as coisas que acontecem, ai daquele que acumula. Ai daquele que acumula o que não é seu. Então, assim, nós temos várias situações que nós podemos aplicar a esse princípio, que nós podemos aplicar ai daquele que acumula. Não é só dinheiro que nós acumulamos diversas coisas. Nós acumulamos diversas palavras ruins, palavras desde a infância, feridas na alma. Ai daquele que acumula, isso não é seu. O Senhor não tem isso para sua vida, o Senhor não tem isso para sua alma, para sua identidade. Então, quando eu falo ai daquele que acumula, as pessoas já linkam, fazem ligação ao dinheiro, mas vai muito além daquilo que é superficial, sabe? Tem mais profundidade. Aí daquele que acumula, às vezes você está acumulando no seu coração muita mágoa, muito rancor, e a sua vida não avança, a sua vida não prospera, não vai mesmo, porque a palavra do Senhor fala que aquele que não perdoa não prospera. Aquele que tem um coração rancoroso, aquele que tem um coração maldoso, seja de maldade, ele não vai prosperar. Ele ainda que ele tenha riqueza, que ele tenha dinheiro, ele é pobre, porque a única coisa que ele tem, a única coisa que ele tem é o dinheiro. Então, a pessoa que só tem o dinheiro é pobre. Então, é isso, sabe? Isso vai muito além. Aquela pessoa que guarda coisas no coração maldosas, pensamentos importunos, assim, que ela nutre aquilo. Então, ai daquele que guarda esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Então também nós voltamos aí na mesma questão, não é só o dinheiro, mas muito além, ai daquele que acumula coisas que para conquistar prejudicou o outro, através de mentira, através de uma negociação onde só ele levou vantagem. É muito mais profundo do que apenas o dinheiro. Aqui nos remete a coisas materiais, mas é muito além, são questões de caráter mesmo, sabe? Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamentada na iniquidade. O sangue, né, nos remete aí a coisas, né, a homicídios, assassinatos e afins, mas também pode ser um assassinato da alma do outro, uma pessoa que defrauda, uma pessoa que engana a outra para se valer de algo físico, material ou de sentimentos. A pessoa que defrauda, ela entra aqui, ai daquele, porque ela mata sonhos, ela mata projetos, ela assassina o futuro daquela pessoa, ela assassina o presente, você entende? Então, é o que eu disse, é muito mais profundo do que somente olhar ali no superficial. E existem hoje, infelizmente, muitas pessoas sem qualquer tipo de escrúpulo para defraudar a outras nos seus sentimentos, nas suas emoções, onde elas prometem mundos e fundos e não cumprem. Mas ai daquele, a palavra do Senhor diz, ai daquele que faz esse tipo de coisa, que mente, que engana para se valer de algo. No capítulo 15, é como se fosse a continuação desse, que fala o seguinte, ai daquele que embebedar o seu companheiro, misturado com vinho o seu furor, e o embebeda para lhe contemplar a nudez. Então aqui nós temos muitas coisas aqui, é o que dá para falar sobre muitos e muito contexto dentro aí desse cenário da defraudação emocional. É que a gente entra na esfera do emocional mesmo, aquela pessoa que não mede esforço para ter um ato de intimidade com a outra, e se ela tiver que prometer mundos e fundos, falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai casar, que tá, ela vai fazer porque ela quer única e exclusivamente aquele fim. Mas a palavra do Senhor diz, ai daquele, aqui é uma ameaça do Senhor mesmo, amados, ai daquele, existe uma penalidade, existe algo profundo que o Senhor vai fazer para essa pessoa que tem esse coração, que você não tem esse coração jamais, em nome de Jesus, jamais. E aí vamos pro quinto ai. Ai daquele que diz a madeira, levante-se, acorde, haja. São os ídolos. O que são isso? Ah, mas eu não tenho nenhum ídolo de pedra e nem de madeira. Amém. Você pode não ter um ídolo de pedra nem de madeira, mas você pode idolatrar o seu casamento, idolatrar o seu filho, idolatrar o seu emprego, idolatrar a sua profissão, idolatrar a sua beleza, idolatrar uma rede social, idolatrar palavras malditas.
porque vira uma idolatria quando você fica remoendo situações na sua vida e não se livra daquilo, não deixa na cruz, não entrega aquilo para Jesus. Isso se torna uma idolatria. Você passa a idolatrar aquele ato que fizeram contra você. Ou às vezes você está idolatrando, colocando seu marido, seu filho, sua mãe, sua amizade, um pastor, seja o que for, num pedestal de idolatria, como se fosse um Deus. E você está idolatrando. Apenas não está como uma madeira ou como uma pedra, mas existe ali uma idolatria no seu coração. A idolatria ao dinheiro. Então são muitas formas de idolatria. Então a palavra de hoje do Senhor, em Abacuque 2, ele nos fala o seguinte: cuidado com o que você deixa acessar o seu coração, para não idolatrarmos. E mais, ai daquele que cometer algumas desses 5 ais, que o Senhor se referia a quem? O Senhor se referia aos caldeus, que são os babilônicos naquela época. Mas hoje continuamos tendo aí alguns caldeus na nossa vida. Algumas pessoas caldeus pra caramba, muito mais de 5. Muito além de 5, vai muito além, a lista aí é bem grande. Mas que o Espírito Santo hoje ministra o seu coração. Quais têm sido os caldeus na sua vida? Que tem te levado a cometer atos que são graves e possam prejudicar, escravizar ou machucar a vida de outra pessoa com profundidade. Vamos sair da superfície e vamos às profundidades. Que eu e você estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo para que ele tire da nossa vida esses ais, para que esses ais não façam parte da nossa vida, porque tem um preço muito alto a ser pago, até porque no mesmo capítulo, no seu versículo 20, diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, no seu santo trono, e o controle está nas mãos do Senhor, onde nunca saiu, e ele vê todas as coisas. Lembre-se também que a palavra do Senhor diz o seguinte: que tudo que semearmos, certamente colheremos. Certamente, o Senhor é um Deus muito bom, muito justo. O que eu quero dizer com isso? Nós semearemos maracujá, colheremos maracujá. Não dá para plantar maracujá e querer colher melancia. Tudo que semeamos, colheremos. Por isso que devemos prestar muita atenção quais são as sementes que estão sendo lançadas no solo. Se essas sementes estão sendo as sementes do Evangelho, da pregação da palavra, do amor de Cristo, da vida de Cristo, do sangue de Cristo, certamente você colherá muitos bons frutos. Amém? Semeie a palavra do Senhor, semeie a graça, semeie a bondade, porque mesmo que ainda você tenha cometido algum desses fatos, ainda que você tenha cometido algum dessas situações, entregue ao Senhor, deixe na cruz, porque a graça te alcançou. Não viva debaixo de culpa, de julgo, porque a graça te alcançou. O sangue de Cristo te limpa, te lava e te faz novo. Tira todos os seus pecados, tira todas as suas malézias. O sangue de Cristo te faz novo. Amém? Não viva sobre culpa, mas arrependa-se verdadeiramente. Não basta ir no culto, levantar a mão, chorar de remorso. Arrependa-se. Não seja um... Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da paz, da misericórdia do Senhor. Declaro sobre o seu dia que a provisão do Senhor está sobre a sua vida de forma abundante, de forma transbordante. Que a graça do Senhor seja a sua tenda de proteção e te livre, e te guarde e te abençoe com muita prosperidade vinda diretamente do céu. Amém?